uma boa tarde, né? Bom almoço para vocês, bom domingo. E descansando para poder fazer o quê? Para poder começar amanhã a semana de trabalho, né? Glória a Deus. E esse mês, né? Esse mês é o mês o quê? É o mês que vem o carnaval, né? Para umas pessoas é uma festa normal, mas para Deus é uma coisa que desagrada o Senhor. Se desagrada a Deus, era bom que nem tivesse, né? Mas como o povo gosta de fazer a vontade deles, então, e não gosta de fazer a vontade de Deus, sei que vai haver, e também sei que vai haver consequência, né? Por quê? Porque não é a primeira vez que como é que eu quero dizer, meu Deus? Com a imagem do Senhor, né? Pelas ruas, pelas avenidas, fazendo um pouco do Senhor. Aí quando o Senhor deixa que o inimigo bote a mão, aí você fica, ai meu Deus, aí começa a se esconder, aí começa a procurar as igrejas, e as igrejas se fecham. Por quê? Porque se vir outra pandemia, vai ser pior do que o Covid. Por que vocês não param para pensar nisso, Se vir outra pandemia, vai ser pior do que o Covid. No Covid, muitas pessoas morreram. Muitas pessoas saíram da terra. E agora? Porque no livro do Apocalipse, foi no Cavaleiro Amarelo. É o Cavaleiro da Morte. E então, ele tá dizendo que vai ter uma peste. Então, essa peste é essa que vai vir, que vai matar a maioria das pessoas, né? É o que tá escrito, né? Então, pois é isso que eu acredito. Mas só que antes eu vim fazer pra vocês, eu vou ler sobre o Cavaleiro Amarelo, né? Vou ler pra vocês no livro do Apocalipse, mas já pra cá. Isaías 66. Que é pra me ler pra vocês, porque eu achei muito importante esse versículo. Então, mas o que eu tava conversando com vocês era sobre o quê? Sobre o Cavaleiro Amarelo, que ele já se manifestou em outros países aí. Você está vendo o que é que está acontecendo? A mesma coisa da pandemia. Agora tem que orar muito. Por isso que o Senhor pede que as igrejas dele comecem a orar. Porque se isso se expandir pelo mundo inteiro, né, que já estão até fechando os aeroportos, então se isso se expandir pelo planeta, pelos países inteiros, pode ter certeza que vai haver o Cavaleiro do Apocalipse, né, o Cavaleiro Amarelo, pode ter certeza que ele vai chegar. E ele vai chegar, e olha o que eu vou ler sobre ele no livro do Apocalipse. Não tô botando medo em vocês, eu tô lendo o que vai acontecer. Para que as pessoas o quê? Comecem a buscar o Senhor. Mas não vão buscar o Senhor quando as portas estiverem fechadas, não. Vai buscar antes. Aceita a tua salvação. O que vai acontecer tá mesmo aqui. É o Apocalipse, o que? Apocalipse 6. E o versículo 8 tá falando justamente do Cavaleiro Amarelo, né? E é justamente o que eu vou soltar para vocês. E olhei e vi um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Então, muitas pessoas vão seguir, muitas pessoas não, o inferno vai seguir esse cavaleiro, que é a morte, né? Então, passando pelos campos, pegando as pessoas e levando, e olha o que é que tem escrito nesse versículo, ó. E o inferno o seguiu. Então, ele é a morte passando, que é o Cavaleiro Amarelo, né? Pegando as pessoas, e o inferno ali junto com ela, passo a passo. Vocês vigiem, porque o que está acontecendo por fora, se acontecer nos países, em todos os países, pode ter certeza que a mortandade, igual está escrito no versículo mais abaixo, vai ser grande. Porque que está dizendo que é peste. Peste, já sabe, a peste, aqui no livro do Apocalipse, está dizendo que pandemia é uma peste, e é uma peste mesmo que ela se alastra. E o que eu li aqui vai acabar com um bocado do povo na face da terra, vocês vigiam. E foi lhe dado poder para matar a quarta parte da terra. Vocês estão vendo? É agora. E a quarta parte da terra. Com a espada, com a fome, com a
peste e com as feras do campo. Você está vendo? Por isso que eu digo a vocês, vigiai. Qual é o custo? Orar e te consagrar ao Senhor. Ela vai vir. Por quê? Porque está escrito, está profetizado. Mas vocês têm que o quê? Vocês têm que ver. Vocês têm que ver e colocar Deus acima de todas essas coisas que hão de vir. Por quê? Porque está profetizado, tem que acontecer para que o Senhor se manifeste. Para o quê? Para salvar os dele. Não estou dizendo que o povo não seja dele. Todos nós, na Bíblia fala, que eu vou já soltar para vocês, todos nós somos filhos do Senhor. Mas tem pessoas que não procuram o Senhor. Procura o Senhor. Quais as pessoas que não vão procurar quando elas veem que a mortandade já tá batendo? Já tá matando. As pessoas correm. Vão procurar as igrejas. Nas igrejas não pode. As igrejas vão ser fechadas. Se a peste, que está escrita aqui no livro do Apocalipse, né? Ela se espalhar, pode ter certeza. Pode ter certeza que as igrejas vão ser fechadas. Aí, os colégios vão ser fechados. Por isso que eu digo a vocês. Comece orando, buscando ao Senhor. Porque o Senhor, Ele é capaz de nos proteger. O versículo 8 ele é bastante grande, mas eu leio todinho para vocês. Aqui é Apocalipse 6. E o versículo 8 que eu li para vocês sobre o quê? Sobre o cavaleiro amarelo, que é justamente o ônibus que eu vi no sonho que eu tive. Era um ônibus, que eu estava até dentro desse ônibus. Mas eu estava nesse ônibus, só que era o quê? Era um ônibus amarelo por dentro, amarelo por fora. Sempre quando eu chego nessa parte, eu me lembro do cavaleiro amarelo, né? É do cavalo amarelo, né? Então, pra vocês verem, né? E se aproximando cada vez mais da vinda do Senhor. Bora lá pro versículo. Esse versículo é que eu ia soltar pra vocês, né? Eu vou soltar pra vocês, né? Medita. O que tá acontecendo nos países por fora. Tem pessoas que não tem as autoridades, né? Que estão dando ouvido de mercador. Esse só tá por fora, não pode. Pode sim. Evita. Quem é que quer que as pessoas da nossa família seja pego por isso, né? Então, e outra coisa, a pior coisa que tá acontecendo pelos países aí por fora, né? Na Ásia, né? Então, tá dizendo que não tem remédio. A pessoa adoecer e não tem remédio, a pessoa, né? Vai embora. E vocês veem que lá no livro tá dizendo o quê? O inferno segue de perto. O cavaleiro da morte. Então, por isso que eu digo a vocês, vigiar e colocar logo a vida de vocês nas mãos do Senhor. Procura uma igreja, procura um templo evangélico, procura um pastor. O pastor quer aceitar Jesus. Quero aceitar Jesus, colocar a minha vida nas mãos dele. Porque no momento que se nós chegar a sair da terra, não vai para esse canto, né? Então, a mensagem foi entregue, né? Orai mais, buscai mais o Senhor. Orai mais, buscai mais o Senhor. Eu vou ler para vocês aqui, Isaías 66. Isaías 66 começa no versículo 1. Eu vou ler esse versículo, Isaías 66, o versículo 1. Vou até o versículo 9, que termina essa parábola inteira para vocês. Mas eu já li ela e vi que ela é uma de grande importância para a nossa vida. Você vê porque eu tô com o véu na cabeça, né? Porque a gente não pode... orar ao Senhor, foi o versículo que eu li, né? Não pode orar ao Senhor sem estar com a cabeça coberta, né? Então, nos meus vídeos eu sempre faço oração. E também sempre eu tô orando em espírito com o Senhor, né? Sempre estou conversando com o meu Senhor. Então, eu faço o quê? Coloquei logo o véu na minha cabeça. Quando eu terminar o vídeo, eu encerro com a oração do Pai Nosso, né? Pra Deus nos proteger. Mas eu tô com vontade também de encerrar com a oração, o quê? Com a oração do Salmo 91. E assim diz o Senhor, o céu e a terra... Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono. O céu é o meu trono e a terra o escabilho dos meus pés. Então, se o céu é o trono do Senhor, né?
E a terra é o quê? O escabelo dos pés do Senhor. Então, ele está dizendo que ele anda pela terra, ele caminha pela terra, né? Glória a Deus, né? Nós nunca estamos só. Qual seria a casa que vós me edificais? O meu templo. O meu corpo é templo do Espírito Santo. O meu corpo edifica o meu corpo ao Senhor, porque o meu corpo tem que ser o quê? É templo do Espírito Santo. O Espírito Santo mora dentro de nós, entendeu? Aquelas pessoas que aceitam, né? Aquelas pessoas que aceitam, vem, Senhor, vem, aqui é a tua casa. Outro versículo também que eu achei muito importante é qual seria o lugar do meu... Qual seria o lugar do meu descanso? No meu coração, nos meus pensamentos. No meu pensamento, o lugar do descanso do meu Senhor. E também, né, o meu corpo é o quê? O meu corpo é o templo do Espírito Santo. Então, aqui é a morada do meu Senhor, né? Porque a minha mão fez todas estas coisas e assim todas elas foram feitas. Então, tudo foi feito por ele. Nós fomos feitos por ele, lá no Jardim do Éden, né? Foi feito o homem e a mulher. Então, tudo por ele foi feito. Diz o Senhor, glória a Deus, diz o Senhor, mas para esse, olhar aí, para o pobre e abatido de espírito e que teme diante da palavra do Senhor. Todos nós deveríamos temer diante da palavra do Senhor. Todos nós deveríamos ter o que? Respeito pela palavra do Senhor. Todos nós. Versículo 3. O 3 ele é grande, mas eu vou ler para vocês. E o 5 também. Agora os outros são mais menorzinhos, né? Bora para cá. Versículo 3. Quem mata um boi é como o que tira a vida de um homem. Você está vendo? Quem mata um boi é um animal, né? Então, ó, quem mata um boi é como o que tira a vida de um homem. Quem sacrifica quem sacrifica um cordeiro é como o que degola um cão. Quem oferece uma oração é como o que oferece sangue de porco. Quem queima incenso em memorial é como o que bendiz a um ídolo. Também escolhem os seus próprios caminhos e a sua alma se deleita na suas abominação. Isso aqui tudo pro Senhor é abominação. Também eu escolherei as suas... Isso aqui já é a sentença, ó. Também eu escolherei a sua calamidade. Então, o que ele vai pagar, o que ele vai passar, quem vai escolher é o Senhor. Tá bem explicado nesse versículo, ó. Também eu escolherei a sua calamidade. Farei vir sobre eles o seu temor, os seus temores. O que eles temem vai vir sobre ele, né? E vai vir por sentença. Portanto, chamai portanto, chamei e ninguém respondeu. Falei e não escutaram.
mas disseram o que era mal, mas fazeram o que era mal aos meus olhos e esconderam aquilo em que eu não tenho prazer. Verdade, verdade. Vocês viram que nesse versículo aqui, o Senhor foi bem abertamente no versículo, o quê? No versículo 4. Que as pessoas fazem o quê? O Senhor fala, as pessoas não dão ouvido, que é verdade. Deus fala com as pessoas nas Santas Escrituras, as pessoas não dão ouvido. Mas fazeram o que era mal aos meus olhos e esconderam aquilo em que eu não tinha prazer. Então, né? Versículo 5. Ouve a palavra do Senhor, os que temem da sua palavra. Vós, irmão, vós, irmãos, os que temem, temem da sua palavra, vós, irmão, que vós odeiam e que para longe vós lançam por amor do meu nome, dizem, seja glorificado o Senhor, para que sejamos a vossa alegria, mas eles serão confundidos. Uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor, que dá o prazo aos seus inimigos, antes que estejam de parto. Aqui esse versículo 6, né, o Senhor está dizendo que o Senhor está o quê? O Senhor está dando oportunidade, ó. Uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor, que dá o prazo aos seus inimigos. Então, o Senhor está dando o que? Prazo às pessoas, para que o que? As pessoas se arrependam e voltem a fazer o que Deus mandou, né? Mas olha aí, não. Ó, antes que estivesse de parto, deu a luz. Antes que lhe viesse as dores, deu a luz a um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder ser aí fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez. Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seu filho. Você está vendo? Esse versículo aqui, o 8, é o versículo 7, o versículo 8, está dizendo que está falando do arrebatamento. O Senhor vai fazer nascer num só dia um país só do povo que come do corpo dele e bebe do sangue dele. Um país inteiro de judeu, num só dia. Quem pode fazer isso se não for o Senhor, né? Por acaso, faço chegar a hora do parto e não deixo nascer. Então, pode chegar a hora de nós ser retirados da terra, para nós o quê? Deixar de existir aqui para existir com o Senhor. E o Senhor pode empatar. Quando chegar essa hora, o Senhor pode empatar. É o que o Senhor está dizendo nesse versículo. Diz o Senhor. Por acaso fecho o ventre, sendo que sou eu que faço dar a luz. Então, tudo está no controle do Senhor. O dia
do arrebatamento, o dia de nós sairmos dessa terra, tá tudo sob o controle dele. É ele que tá dizendo, tá aqui escrito, acabei de ler, ó. Sendo que sou eu que faço da luz. É o Senhor que vai o quê? Que vai nos tirar dessa terra, entendeu? É isso que tá dizendo esse versículo. Foi o versículo, Isaías 66, começando do versículo 1, terminei no versículo 9. Li esses versículos para vocês. Foi grande, mas por quê? Porque os versículos são bastante graúdos, né? Então, mas eu soltei todinho para vocês. E esse vídeo eu vou fazer ele curtinho para vocês. Olha, Jesus apareceu para mim em sonho. Não foi para mim guardar, não. Foi para mim soltar para vocês e dizer para vocês que Jesus está voltando. É tempo de arrependimento, é tempo de transformação. Cristo quer o quê? Cristo quer santificação do quê? Do povo evangélico. Cristo quer o quê? Renúncia do povo católico. Deixar o quê? As idolatrias de lado. Deixar o quê? Deixar as coisas que não agradam ao Senhor de lado. Para que quando o Senhor ver, vocês não vão se lembrar e dizer assim, tinha gente chamando nós, para nós o que? Parar com isso, para nós deixar isso de lado e nós seguir o Senhor verdadeiramente. Porque a Bíblia do católico é a mesma Bíblia do evangélico, não tem mudança não. Eu fui falar com, acho que é padre, né? Então, acho que é padre. Então, eu fui falar com ele estava contando os livros, mais a mesma quantidade do livro da minha Bíblia, porque ele disse que a minha Bíblia estava faltando livro, aí ele foi contar mais eu. Ele com a Bíblia do católico e eu com a Bíblia do povo evangélico, né? Ele ficou com raiva de mim porque ele disse que foi um debate que eu fui tirar com ele. Eu não fui debater com ele, eu só fui dizer que a gente não é para ter idolatria, porque é um mandamento que o Senhor nos deu. E o Senhor fala que a gente tem o quê? Que falar para essas pessoas, advertir a casa do Senhor. Que ele que está encarregado, ele tem que advertir essas pessoas para que quando o Senhor venha, pegue elas e leve. Não deixe elas para trás por causa de negligência, né? De pessoas que poderiam ajudar e tá fazendo o que? É o contrário. Continuando, né? Sim, deixa eu terminar aqui de falar pra vocês, que aqui essa parte eu já terminei pra vocês, né? E vou ler pra vocês o que Cristo diz pra gente ter renúncia. Nós temos que renunciar. Pra nós estar com o Senhor, nós precisamos de renúncia. É Lucas 9, e o versículo... deixa eu ver se é Lucas 9 mesmo. É Lucas 9. Lucas 9 e o versículo 23 que eu vou ler pra vocês, que a gente precisa renunciar. Renunciar tudo, aceitou Jesus, mas não é pra ter idolatria, não é pra poder as pessoas viverem fazendo o que quer. Quando a gente aceita Jesus, a gente aceita Jesus é mesmo que ser um casamento, casando com o Senhor. Porque o Senhor é cheio de ordenança nas Santas Escrituras, que nós temos que obedecer, sem pisar em cima de nenhuma delas. No casamento, quando você casa, você tem que honrar o homem, você tem que cuidar dos seus filhos, você tem que cuidar da sua família. Do mesmo jeito é a gente. Como é que as pessoas hoje em dia têm uma aliança com o Senhor, mas pisa por cima de tudo que o Senhor nos ordena, entendeu? Quando a gente aceita o sacrifício que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, nós temos uma aliança com o Senhor, né? Como casamento. Então, nós não podemos o quê? A Bíblia, ela fala sobre tudo, adverte nós sobre tudo. Não pode cortar o cabelo, não pode pintar as unhas, não pode andar com roupa indecente, tem que usar o véu na cabeça. Cristo fala, não pode mulher usar roupa de homem usar roupa... A Bíblia nos adverte de tudo. Nós temos que se santificar, nós temos que ter um amor um para com o próximo. Tudo as Santas Escrituras nos adverte. As pessoas não querem mais obedecer a palavra de Deus, não. Querem seguir do jeito que elas querem. Deixando de lado o mais principal, que são o quê? As ordenanças do Senhor. Quando nós aceitamos Jesus, nós temos que ter renúncia. Quando a pessoa casa com um homem, a mulher não pode ser mais o que ela era antes, não. Ela tem que viver para o homem. Do mesmo jeito, quando a gente aceita o sacrifício que Cristo fez por nós temos que viver para Deus. Morrer para o mundo. É isso que o Senhor nos vai falar para nós nesse versículo. Você casou com um rapaz, né? Aí vocês são marido e mulher. Daquele momento ali, ele é a cabeça da casa. Do mesmo jeito, Cristo é a cabeça da igreja. E as pessoas não querem mais obedecer. Nós somos o quê? O corpo do Senhor. Corpo desobediente, que não quer obedecer o quê? O seu mestre. Mas o Senhor foi bem aberto nas Santas Escrituras. O Senhor não tem ninguém por inocente, não, Diz
e dizia a todos, o Senhor falava para todos, o que eu vou falar para vocês agora, ó. E dizia a todos, aqui quem tá falando é o Senhor para vocês, ó. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Aquela velha pessoa já não existe mais. Tem que ser uma nova pessoa em Cristo Jesus, aceitando tudo que está escrito nas Santas Escrituras, sem olhar para trás. Sem olhar para trás. Se olhou para trás, está sentindo saudade das coisas passadas. Então, isso não pode. Não existe isso. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. É isso que o Senhor manda a todos nós. A todos nós. E outra coisa, sobre o templo católico, não pode ter idolatria. Os padres sabem disso. E ele falou que não leva o povo a ter idolatria. Quem tem idolatria são as ovelhas mesmo. Pois então, ovelha, se é vocês mesmo que está tendo idolatria, pois deixa as idolatrias de lado. Porque as sentenças que tem escrito no livro do Apocalipse, essas pessoas são terríveis. Essas pessoas estão deserdadas do reino do céu. Como é que vocês vão para a igreja procurar Deus se vocês estão deserdadas do reino do céu? Porque os padres disse, o padre que eu conversei com ele disse que não faz vocês ter idolatria, não. Vocês se ajoelham, vocês se seguem, vocês se ajoelham, vocês rezam para ele porque vocês mesmo querem. Foi isso que ele disse perante a mim e também perante a face do meu Senhor, porque o meu Senhor estava comigo em espírito. Eu nunca ando só, principalmente para a casa dele. Principalmente para a casa dele, não é questão de eu exigir, eu peço a companhia do meu Senhor, para que tudo que acontecer comigo esteja perante a presença dele, entendeu? Porque eu tenho certeza, eles não estão vendo, aí eles fazem as coisas, né? Mas eu já tenho o maior temor, porque eu sei que eu nunca tô só. E principalmente também nas redes sociais, que o Senhor me prometeu que estaria comigo nas redes sociais. Pois então, eu jamais duvido, botar dúvida, né? O versículo eu já soltei para vocês. Foge dessa sentença terrível que tem sobre o quê? Sobre o povo católico, de ter idolatria. Foge disso. O Senhor, ele é nosso Deus, mas ele é o quê? Ele é juiz. Nas Santas Escrituras, o Pai deu poder a ele para ele julgar. Se Jesus abriu a boca e pediu para nós deixar as idolatrias de lado, ele repreendeu, foi o Satanás, porque o Satanás pediu para ele se curvar perante a ele. O Senhor foi repreender. Ele chegou e disse, está escrito nas Santas Escrituras, adorai ao Senhor, o teu Deus. Só a ele dá-lhe, só a ele é para adorar e só a ele dá-lhe o quê? Servirás, só a ele servirás. É isso que o Senhor dá a todos nós. Essa parte, negócio de adorar a imagem de escultura, isso aí foi levantado pelo homem. Não foi levantado por Deus, não. E essas pessoas que inventaram isso, vocês prestem bem atenção. O Senhor jamais faria tal coisa. Ai, porque o Senhor levantou os querubins, porque o Senhor levantou uma serpente. Sim, o Senhor levantou, mas o Senhor preparava pessoas para comparecer perante um querubim, perante os dois querubins, né? Então, o Senhor preparava uma pessoa, se a multidão chegasse perante os querubins, podia ter certeza que tudo morria. Por causa de quê? Por causa do pecado da humanidade. Então, aquele homem estava sendo consagrado ao Senhor, para quando ele comparecer na frente do Senhor, ele não tivesse pecado, ele ia e voltava. Mas se ele tivesse com pecado, podia ter certeza que ele morria. Pois então, aí o que foi que aconteceu? Não é porque o Senhor veio para a terra que morreu por nós, que ele liberou isso, não. De maneira nenhuma, pecado é pecado. Pecado nunca deixou de ser pecado, entendeu? É o que a Bíblia deixa bem explicado para nós. Pecado é iniquidade, entendeu? Nos meus vídeos eu sempre falo abertamente com vocês, para que vocês se desviem desses caminhos, que procurem o caminho do Senhor. Só Ele nos dá a nossa salvação. Ninguém mais tem o poder de nos salvar. Ninguém mais tem o poder de nos resgatar. Só Ele, só o Senhor tem esse poder de nos resgatar. Olha, eu vim encerrar esse vídeo para vocês, né? Eu li para vocês. Muitas pessoas pisam em cima do que está escrito. Mas não é porque os outros pisou que eu vou pisar para me sofrer, não. Para me arcar com as consequências, não. Muitas pessoas preferem arcar com as consequências do que seguir o que o Senhor quer da nossa parte. Eu vou soltar o último versículo para vocês, ó.
vai não. Calma, já tô chegando. Tá aqui. Zacarias 3. E o versículo 7. Presta atenção nesse versículo. Para os padres, e também para as ovelhas da Igreja Católica, também para as ovelhas do templo evangélico. Escuta o que o Senhor vai falar nesse versículo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, então a Bíblia ela é cheia de ordenança, cabe nós cumprir. Também tu julgarás a minha casa. Também guardará os meus átios e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Então, nós temos livre acesso. Nós temos livre acesso às portas do céu. Se nós guardarmos os mandamentos do Senhor e acatar as ordenanças do Senhor. Se nós pisarmos em cima das Santas Escrituras, pode ter certeza que nós não podemos fazer nada. Entendeu? Nada mesmo. E ainda somos o quê? Deserdada do reino do céu. Como está escrito lá no último livro, na última folha de Apocalipse. Apocalipse 22 e o versículo 15. Ficarão de fora do reino do céu. Essas pessoas que se desobedecem. Que não é para mentir, mentem. Essas pessoas que não é para ter idolatria e tem idolatria. Essas pessoas que se prostituem. Todas elas ficarão fora do reino do céu. Os feiticeiros. Todas que estão naquela lista vão ficar fora do reino do céu. Exclusivamente aquelas pessoas que têm idolatria. Então, a mesma Bíblia do crente, a mesma Bíblia do católico, não tem diferença não. A sentença é igual, não mudou nada. O Senhor fala e a palavra dele é eterna. A palavra do Senhor, também ele chegou para mim, ele falou que naquele tempo antigo, ele disse, né? Naquele tempo antigo, que se o homem roubasse, era cortada a mão. Hoje em dia, não é cortada a mão, não. Ele estava falando sobre os tempos antigos, que mudou as leis, mudou tudo. Naquele tempo antigo, as leis eram desse jeito. Se roubasse, cortava a mão. Mas nesse tempo, não existe essa lei, mas existe o quê? Existe também condenação. A pessoa roubou, fez coisa errada, vai preso. Não mudou nada das Santas Escrituras. É muito pelo contrário, edificou, entendeu? Agora, se as pessoas querem fugir, aí já é com elas. Não tem nada a ver mais com, né? Então, porque a mesma sentença. Só o quê? Só não é mais de cortar, é de ficar preso durante um tempo, né? Pra poder pagar e não fazer mais, né? Então, é o que tá dizendo. O padre chegou pra mim, né? E disse assim, olha, naquele tempo, essas pessoas, ele também falou da mulher que se prostituiu, né? Que o Senhor perdoou ela, que ela ia morrer apredejada naquele momento, né? E o Senhor perdoou os pecados dela e mandou ela ir embora. E então, ele se referiu para também ela. Eu sei dar a resposta bem direitinho. Naquele tempo, ele falou do ladrão, né? Então, ele falou do ladrão. Eu fiquei prestando atenção no que ele falou para mim. O que ele falou pra mim, tem escrito. Antes era assim, mas hoje em dia mudou. Não é questão, assim, né? Não é questão de deixar de ter punição. Tem a punição, mas diferente. Não é igualmente aquela, mas tem a mesma punição, entendeu? Sobre a mulher, a mesma coisa. Fica sendo mal falada, fica mal vista, entendeu? O Senhor perdoa, com certeza. Uma pessoa que praticar como a mulher lá praticou, né? Então, tá condenada também à morte. Tanto assim, não tá aqui na face da terra, mas perante o Senhor é o que? Tá também. Por quê? Porque ela tá fazendo coisa ilícita, da vontade do Senhor. O que eu tô querendo dizer pra vocês, todas as artimanhas que ele falou pra mim, nenhuma colou, porque a palavra do Senhor diz aqui que é pra sempre. O que eu tenho pra dizer pra vocês é isso, que a palavra do Senhor é pra sempre. Pessoa pecou, vai arcar com as consequências, porque qual é o pecado que vai passar? Só se pedir perdão ao Senhor, como na cruz do Calvário, no último instante o homem não ia morrer, não ia direto para o abismo, mas ele não pediu perdão, então naquele momento ele pediu, ele foi salvo. E o outro resolveu blasfemar, ficou com aquele pecado até o dia, quando ele saiu, já foi logo lá, né, que vocês entenderam. Então, e
qualquer um de nós temos o quê? Nós temos chance de arrependimento e se voltares para o Senhor, porque o Senhor é longânimo e nos perdoar. Ele pediu perdão ao Senhor, então o Senhor perdoou ele na hora. Por isso que eu digo a vocês, qualquer um de nós, o Senhor veio foi para os pecadores, o Senhor veio para aquela pessoa que rouba, veio para aquela pessoa que mente, veio para aquela pessoa que é idolatra, o Senhor veio, o Senhor nos trouxe perdão, mas se a gente não praticar mais, para isso, errou, pediu perdão ao Senhor, não praticou mais, então, é isso que o Senhor quer de nós, arrependimento verdadeiro, genuíno, né, que fala, então, é isso que o Senhor pede de nós. Ó, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, a mesma sentença que tinha para aquele povo daquele tempo, a mesma que tem para esse tempo de hoje, não mudou. A palavra do Senhor está aqui. Mateus 24, versículo 35. O Senhor fala, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Não adianta a pessoa chegar e vir dizer que a palavra do Senhor mudou. A palavra do Senhor não muda. O mundo pode mudar, as pessoas podem mudar, mas a palavra dele não muda, continua sendo o mesmo. A gente que tem que o quê? Que seguir a lei do Senhor, que seguir os ensinamentos do Senhor, entendeu? É isso que o Senhor nos ensina a todos nós. É o que eu tenho pra dizer pra você. E sobre o que ele falou, né? Que primeiro ele falou do homem, né? Aí depois ele meteu a mulher, né? Então, todos os dois teve o quê? Teve punição. Mas é o que eu tô dizendo, as de hoje em dia são diferentes, porque são uma nova geração. Mas nem por causa disso a palavra do Senhor mudou. É isso que eu tô tentando explicar pra vocês, que a palavra do Senhor ela não muda. É pecado, é pecado. É pecado ter idolatria, é pecado ter idolatria. É pecado mentir, é pecado mentir. Daquele tempo onde o ladrão morria, porque morria não, cortava a mão. Então, aquela sentença lá é a mesma de hoje. A Bíblia ela não muda não. Pecado é pecado para Deus, entendeu? É isso que eu tenho para dizer para vocês. E sobre o adultério também é a mesma coisa, não mudou, entendeu? Uma boa tarde para vocês e espero que eu tenha esclarecido para vocês, né? E vou encerrar aqui no último versículo, foi isso que eu soltei para vocês, versículo 35, falando que a palavra do Senhor, ela é para sempre. Por quê? Porque ele diz que passa o céu, passa a terra. As palavras dele não passam, porém então ela é eterna. Ela não tem fim. A palavra do Senhor, ela não tem fim. Ele deu a palavra, pronto. Não existe mais, tá entendendo? Por isso que eu digo a vocês, vigiai. Vigiai porque é tempo de quê? Tempo das pessoas renunciar. É tempo das pessoas o quê? Voltar ao primeiro amor. Pregar a palavra de Deus do jeito que deve ser. Chamar o povo ao arrependimento. Chamar o povo ao conserto, chamar as pessoas para aceitar Jesus, o sacrifício do Senhor, que o Senhor fez por todos nós na cruz do Calvário. O Senhor fez aquele sacrifício por todos nós na cruz do Calvário. Agora cabe a cada um de nós receber e nós batalhar todo dia pela nossa salvação. Porque quando o Senhor disse assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz cada dia, siga a mim, todo dia nós temos que renunciar, todo santo dia nós temos que renunciar as coisas que o inimigo nos oferece, porque ele só oferece coisa para nos afastar do Senhor, para que nós perda a nossa salvação. E nós temos que fazer o quê? Ficar bem longe dessas coisas que nos impedem a nossa salvação. Porque para o inimigo, ele coloca na cabeça do ser humano que nada é pecado para Deus. E para Deus é pecado. Nós podemos perder a nossa salvação de estar com o Senhor por causa disso. Porque não é pecado, é pecado. É pecado, acabou. Se o pecadinho desse tamanhozinho é o mesmo que ser um pecado bem grandão, entendeu? Tudo para Deus, pecou é pecado. É uma mentirazinha bem pequenininha, é pecado. Não foi uma mentira bem grande, é pecado. Tudo é pecado, entendeu? É o que eu tô tentando explicar para você. Que para Deus, Deus não faz distinção de um pecado pequeno com um pecado grande, entendeu? O que Deus quer de nós? Só arrependimento verdadeiro, né? E que se volte para Ele verdadeiramente, amando quem nos deu a nossa salvação, amando mesmo, amando o Senhor, porque o Senhor é digno que a gente ame Ele de verdade, com todas as forças do nosso coração. É o que eu entrego para vocês. Uma boa tarde para vocês. O Senhor ama vocês, por isso que o Senhor batalha até no dia de hoje por todos nós, porque o Senhor nos ama. Porque se não amasse, Ele não tinha sofrido o que Ele sofreu por nós, para nos dar uma oportunidade de chance de recomeço.